Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Maravilha, olá pessoal, se estiverem me escutando bem, me ouvindo bem, me avise através dos comentários, por gentileza. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula extra. Sou o tutor Matheus Watanabe, responsável pelos cursos da área de TI aqui do Unifatece. Dessa vez uma aula extra de animação para jogos. Para quem ainda não está muito ambientado com as aulas extras, são aquelas aulinhas um pouquinho mais curtas, para a gente estar mantendo aqui essa interação com vocês. Então a gente acaba abordando algum tópico da apostila que não foi aprofundado, traz às vezes algum tema novo relacionado ainda a esse conteúdo da apostila. Às vezes a gente resolve algumas questões. No dia de hoje eu quero trazer uma coisa um pouco diferente para vocês. Quero trazer uma breve história aí dos videogames, né? Como a gente essa é uma disciplina voltada para o curso de jogos digitais, quero trazer essa história dos videogames para vocês. Bom, pessoal, lembrando, respondam a lista de presença, né? Ela está disponível aí na descrição da live e também fixada no topo do chat. Ali no topo do chat tem um retângulo azul, você clica nele e vai aparecer o link da lista de presença para vocês. Deixa o feedback de vocês, tá? Então, vou aqui puxar o slide para a gente já estar começando essa nossa aula. Como eu disse, uma breve história dos videogames, uma aula extra. Então, primeiro a gente vai começar pelo primeiro videogame que mais fez sucesso assim, na sua época, né? Ele não foi o primeiro videogame inventado, né? Ele foi o que começou esse boom dos videogames na época, que é o Atari 2600. A gente chama de Atari 2600, Atari 2600, enfim. Ele foi lançado em 77 pela Atari, foi um dos primeiros consoles que teve aquele sucesso, aquele boom comercial na época dele, né? Ali ele já conquistou vários fãs e já tiveram vários jogos que ficaram clássicos, né, dele, que nem o Pac-Man, Space Invaders, Pitfall e Asteroids. Pac-Man que também tinha a versão dele dos fliperamas, né, na época dos fliperamas. Depois veio aí junto com os videogames algo para você estar jogando aí mais na sua casa, né? Não precisava ficar indo no fliperama jogar, você podia estar jogando na sua casa. Logo após o Atari, a gente teve o NES. Aqui no Brasil, a gente chamava ele de Nintendinho, que ele foi lançado em 83 pela Console. É um dos consoles mais importantes da época, um dos mais influentes da história, não só pelo seu sucesso estrondoso que ele teve na época, né? Ele foi lançado em 83 lá no Japão, ele acabou vindo aqui para o Ocidente em 85, né? Ele foi responsável também por resgatar a indústria dos videogames após a crise de 83, que quase acabou com a indústria nos Estados Unidos. Então, para quem não está familiarizado, essa crise de 83 aconteceu lá nos Estados Unidos, principalmente, né? Teve um decaimento ali, né? O faturamento da indústria dos videogames caiu. O faturamento que era de bilhões acabou caindo ali para 100 milhões por ano. Teve uma queda gigantesca de quase 97% do faturamento dos videogames. Mas por que aconteceu? Por que ocorreu essa crise? Por que acabou caindo assim, o faturamento dos videogames nessa época, né?
antes de lançar o Nintendinho. Cara, muitos jogos repetitivos, de péssima qualidade, baixa qualidade, todo mundo que estava nessa corrida para lançar o seu jogo, né, o seu videogame, para estar lançando o seu console, acabaram pecando um pouco na qualidade do jogo. Então, ficou com alguns jogos muito repetitivos, clones de jogos mesmo, né? Você pegava um jogo que estava em alta na época, clonava ele, fazia com uma péssima qualidade, então o mercado ele foi saturando, não tinha nenhuma novidade na época. Na época até tentaram lançar o filme, um jogo sobre o filme do ET, né, do Steven Spielberg, que foi um fracasso total também. Então acabou gerando essa crise de 83 e quem chegou para salvar essa crise nos Estados Unidos foi o Nintendinho, foi o NES, né, com os seus jogos do Metroid, do Super Mario Bros, The Legend of Zelda e Castlevania. Então, além de ser muito importante para estar restaurando esse mercado dos videogames nos Estados Unidos, ele foi um sucesso em todo o mundo, muito importante, o Nintendinho. Logo após ele tivemos ali os Master System, né? Não vou trazer todos exatamente, né? Todos os videogames. Tivemos o Mega System, depois teve o Mega Drive, enfim. Né? Ali na fotinha eu trouxe os 3 Master System que tiveram. Então ele foi lançado em 86 pela Sega, foi o principal concorrente do Nintendo na época, né? Quem lembra, no Nintendo você jogava Mario, no Mega Drive no Master System você jogava o Sonic. Sempre tinha aquela rivalidade, sempre tinha essa rivalidadezinha na época, né? Os jogos 2D. Então, ele foi muito sucesso, ele fez muito sucesso, ele foi muito popular, especialmente no Brasil. Seus principais jogos eram Alex Kidd, Sonic, Phantasy Star e Shinobi. Pulando um pouquinho mais para frente, a gente chega no PlayStation 1, outro clássico também. Ele foi lançado em 94 pela Sony no Japão. Em setembro ele chegou nos mercados norte-americano e europeu. Embora não tenha sido um sucesso inicialmente, o PlayStation cresceu em popularidade e lentamente se tornou o console doméstico dominante de seu tempo. Os principais jogos Final Fantasy, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid e Resident Evil. Aqui o mercado de videogame já começou a se consolidar um pouco mais, né? Ele também ele gerava aquela concorrência também com os computadores domésticos. Então sempre ficava ali quem jogava mais no computador, quem vinha mais para a questão do console. Se você quiser também tá deixando no chat como foi sua experiência nessa época. Eu lembro que eu cheguei a ter o PlayStation 1 ganhei de um tio meu. Jogava muito Metal Slug. Cara, eu jogava Metal Slug direto. Aqui eu trouxe o Xbox One, né? Mas ele também foi lançado, isso foi o principal concorrente do PlayStation 2. Os jogos eram bem parecidos. Além de concorrer com o PlayStation 2, ele concorria com o GameCube da Nintendo. Quem lembra, né? Você tinha a opção ali de colocar os 4 controles do GameCube, tinha o Mario Party, enfim. Ele também foi o primeiro console a ter um disco rígido embutido que permitiu mais espaço para salvar jogos e baixar conteúdo adicional. Quem tinha o PlayStation 2 na época lembra que tinha que ter o memory card. Aí você estava jogando o jogo, passava ali da história, jogava o jogo ali por horas. Na hora que você via, você esqueceu de colocar o memory card, não tinha como salvar. Na próxima vez que você fosse jogar, você teria que começar do zero de novo. Então o Xbox veio já com esse disco rígido embutido, já não precisava mais do memory card, que salvou aí horas e horas de jogos do pessoal. Então os principais jogos de GTA San Andreas, clássico, Halo faz sucesso até hoje, Tony Hawk Pro Skater 3 deu uma decaída, né? Não veio mais com tanta qualidade os próximos jogos, né? Os sucessores do Tony Hawk e Ninja Gaiden. Então depois tivemos o PlayStation 3, que também concorria ali com o Xbox 360. Foi lançado em 2006 pela Sony. Ele já introduziu as mídias em disco Blu-ray, proporcionando gráficos e capacidade de armazenamento muito superiores às gerações anteriores. Então, quem lembra, depois que surgiu o PlayStation 3, cara, eram jogaços, que tinham gráficos espetaculares. Hoje em dia, se você for pegar para ver esses jogos na época, você vai assim, pô, o gráfico não era tão bom assim, mas na época foi revolucionário, principalmente na questão do GTA V. O GTA V ele veio em 2013, né, pro PlayStation 3. PlayStation 3 lançado em 2006, GTA V veio em 2013 com gráficos absurdos, né? Parece que o GTA V ele puxava o máximo ali do PlayStation 3, do Xbox 360 e trazia um gráfico, cara, espetacular. Né? Tivemos sucesso do The Last of Us e Call of Duty ali, principalmente na época.
Jogava bastante o Black Ops 2, mas eu já jogava no computador, né? Depois que veio essa onda, depois do PlayStation 2, só fiquei jogando no computador na época. Antes do PlayStation 2 eu jogava no computador na época também, era tibiano, jogava Tibia desde 2004. Depois tivemos ali o PlayStation 4 e o Xbox One, né? O Xbox One lançado em novembro de 2013 foi a terceira geração de consoles da família Xbox e foi projetado para ser um sistema de entretenimento doméstico completo, oferecendo não apenas jogos, mas também recursos multimídia, integração com a TV, streaming e uma ampla gama de aplicativos. Então aqui já muda um pouco a questão, né? O videogame não fica mais voltado só para os jogos, já começa a ter mais aquele entretenimento ali dentro da sua casa, com multimídia, recursos de streaming. Você já começa a acessar mais Netflix, começa a ver alguns vídeos no YouTube. Você não utiliza o videogame só para jogar os jogos. Você pode utilizar ele para assistir o TVzinho, assistir o que você quer, assistir a sua série preferida, o seu filme. Os principais jogos ali que chegaram na época foram Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Forza Horizon 3, né, jogo de carro. Também relançaram o GTA V para essa geração dos consoles, que também voltou com um gráfico excelente. Red Dead Redemption 2, eu joguei no PlayStation 4, cara, que jogaço, um dos meus jogos favoritos, um dos poucos jogos que eu zerei assim no videogame. Depois a gente vem para a geração mais recente, né, que é já a geração do PlayStation 5, que foi lançado agora em 2020, né, o preço pouco salgado, muita gente não acha que vale mais a pena comprar um PlayStation 5 e se investir num computador. Fica aí a questão de cada um, né? Trouxe uma série de melhorias técnicas significativas em relação ao seu antecessor, já tem um hardware mais poderoso, unidade de disco Ultra HD Blu-ray, né, que proporciona melhores gráficos ainda, tecnologia de feedback áptico e gatilhos adaptáveis ali, já mais a questão do controle, né, o DualShock, que a gente chama o controle do PlayStation, e já vem com algumas funcionalidades a mais, revolucionando sempre, e ele acabou fugindo um pouco ali do seu design. A tonalidade preta puxou um pouco mais para o branco aqui, que remete um pouco mais à tecnologia, assim, eu acredito, né? Algo que transmite algo um pouco mais moderno e algo assim um pouco mais familiar. Então, os principais jogos ali, tivemos Spider-Man, God of War Ragnarok, jogaço também, lançou para o PlayStation, e Resident Evil Village. Então, boa noite, pessoal que está chegando no chat, sejam muito bem-vindos. E agora a gente parte aqui um pouco mais já para a questão dos jogos em si. A gente já pega um jogo aqui do Atari, que foi desenvolvido pela Atari, perdão, lá em 72, um dos primeiros jogos ali, arcade ali de fliperama, que foi o Pong. Acho que eu acredito que todo mundo já viu algum vídeo sobre, algo sobre, que é simplesmente é um ping-pongzinho, você vai mexendo ali duas barrinhas, vem a bolinha, bate na parede, sobe, aí você vai lá, rebate para o outro lado, como se fosse um ping-pong mesmo. Foi um dos primeiros jogos ali lançados na época. Depois tivemos o Pac-Man, que veio na sua versão ali também do fliperama. Cara, já melhorou ali um pouquinho, né, na questão das animações. Nada que fugisse muito, continuava muito no 2D ainda. Como também tivemos Sonic, o Super Mario, que eram sempre em 2D. O Sonic lançado em 91. Lançado para o Master System, para o Game Gear. Depois tivemos um sucesso também do Street Fighter 2, que a gente pode reparar que esse tem em comum é que sempre eram jogos em 2D, devido à limitação do hardware na época. Então, Street Fighter 2 foi desenvolvido pela Capcom, existe até hoje, né? Lançaram recentemente um Street Fighter que ele é em 3D agora, né? Quer dizer, antes de você entrar na luta, né? Você acaba correndo ali pela cidade em 3D. Lançado em 91, Street Fighter 2, né? Ele é o sucessor dele. O seu antecessor lançado em 87. Aqui a gente já dá um pulo para os jogos que veio com a questão do 3D. Então, por exemplo, o Quake em 96, que agora com o aprimoramento do hardware, né? Aprimoramento também das tecnologias voltadas para a programação dos jogos, já melhoraram bastante. Agora você pode proporcionar gráficos 3D nos jogos. A gente pode falar assim, o Doom o Doom era 3D na época. Cara, o Doom, ele manipulava, né? Ele dava aquela ilusão. Ele era um jogo 2D ainda, mas muito bem feito em 2D, que parecia que ele era em 3D. Ele gerava aquele tem uma ilusão. Ele é 2D, mas com aquela ilusão ele parecia ser 3D. Então, o 3D de fato veio sim com o Quake ali em 96. Depois tivemos Legend of Zelda, Ocarina of Time. Marcou muita gente também em 98.
Tivemos o Super Mario 64 em 96, lançado por Nintendo 64, clássico também. Né? Hoje em dia, esses jogos, você vê eles hoje em dia com o pessoal fazendo speedrun, né? Para quem não sabe, é quando você tenta zerar o jogo o mais rápido possível, podendo ou não utilizar de bugs, né, do jogo, de glitch. Vai ali, tem várias categorias desses speedruns. Depois a gente já dá óbvio, né, já dá um boom ali, um crescimento, a gente já pula lá para frente para 2018, com Red Dead Redemption 2. Então você vê, cara, 96, o gráfico ali um pouco quadrado ainda, né? Não era tão bonito o gráfico, 98. Na época eu já falava assim, uau, pô, tô explorando o cenário. Hoje em dia, cara, você vê esses jogos, o cenário muda completamente, dá mais aquela imersão, né? Parece que você faz parte do jogo, você se sente imerso ali. Já vem aquelas questões da neve também, do deserto, você acaba imergindo ali no jogo. Também tivemos o God of War Ragnarok, que nem citado como citado antes, lançado em 2022. Você vê a mudança de gráfico absurdo, um jogaço, história muito legal, né? Acredito que seja o último jogo ali dessa série God of War para encerrar esse arco do Kratos. Quem acompanhou, quem jogou todos os jogos sabe que é uma história incrível. E o jeito que finalizaram ali para mim ficou perfeito também. 2013, clássico GTA V, já com aquela exploração, né, urbana, né? A gente também tem diferentes tipos de cenário, né, do GTA V mais urbano. Trouxe aqui também do Farm Simulator 2022, um cenário um pouco mais rural, um jogo voltado ali para você estar simulando como se você fosse um fazendeiro, dirige trator, enfim, ara terra. Depois também temos cenários fantasiosos. Eu trouxe aqui o Hogwarts Legacy, né, o jogo do Harry Potter lançado recentemente. Agradou muita gente, desagradou várias outras também, com alguns bugzinhos, acharam a história um pouco fraca, enfim. Mas você vê que também tem cenários fantasiosos, né, cenários incríveis. Um jogo mais recente de 2023. Também temos Dead Space, um jogo com cenário voltado mais para ficção científica, algo mais relacionado ao espaço. Temos também os cenários do Battlefield, que eu trouxe aqui, cenários um pouco mais históricos, né, voltado para algumas questões da história, como guerras. E aí eu trouxe o exemplo do Battlefield 5, que ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Clássico também, Battlefield. Jogava muito no PC, o Battlefield 2, depois o 3, o 4. Aí depois já começou a dar uma desandada já o Battlefield, não agradou muita gente. Parei ali no 4, para mim já estava perfeito. E bom, pessoal, essa pequena viagem aí, né, no túnel do tempo sobre os jogos, né, os videogames, falando um pouco de cenários. Como eu disse, a aula extra é um pouco mais rapidinha aqui, a gente tem deu 19 minutos, quase 20 minutos de aula. Essa aula, ela se encerra por aqui, mas se você quiser estar enviando sua dúvida no chat, seja a respeito da disciplina ou não, fique à vontade, quiser comentar um pouco sobre os jogos da sua infância, o que você está jogando hoje em dia, para a gente trocar aquela ideia, para estar tendo essa interação, para vocês não se sentirem sozinhos, né, sempre assistindo aula gravada, poucas aulas ao vivo, às vezes você não consegue acompanhar as aulas ao vivo que a gente tem aqui na instituição, e às vezes você caiu aqui de paraquedas, teve a oportunidade de acompanhar essa aula. Vamos estar interagindo no chat agora aqui no final. Não se esqueçam de preencher a lista de presença, pessoal. Ela está disponível na descrição da live e também fixada no topo do chat. Vou estar dando esses últimos minutos aqui de aula para a gente estar trocando essa ideia. Então, boa noite, Herbert. Boa noite, Erasmo. Boa noite, Vanúzia. Muito obrigado por ter falado que o áudio estava bom. Herbert tinha o Odisseia da Philips, né? Videogame clássico também. Arlen Marinho, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Cristiano Araújo. Muito obrigado por terem acompanhado a live, por terem comparecido. Caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade, senão a gente vai estar partindo para o encerramento dessa nossa live.
Bom, pessoal, então acredito que seja isso a live de hoje. Opa, perdão. Herbert, tem uma dúvida. Faça DS e jogos digitais. A disciplina que tem nos dois cursos. Precisa fazer as repetidas? Não, Herbert. Só precisa fazer a disciplina para um curso. Por exemplo, uma disciplina que tem no curso de ADS e jogos digitais que eles têm em comum seria, por exemplo, algoritmo e lógica de programação. Cara, você só precisa fazer algoritmo e lógica de programação, por exemplo, para ADS. E para os jogos digitais não precisa fazer, porque ela já vai ser aproveitada. Então, assim, como são os dois cursos, se você faz os dois cursos aqui na mesma universidade, só precisa realizar a disciplina para um deles. Então, assim, depois vai liberar, vamos supor, desenvolvimento web. Você pode fazer só para jogos digitais e não precisa fazer para DS, porque ela já vai ser aproveitada. Por nada, Herbert. Pessoal, então muito obrigado por terem comparecido à live. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo descanso. Tenham um ótimo fim de noite. Pessoal, vejo vocês em breve. Até já já. Muito obrigado. Tchau, tchau.